Amém, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. Já são 3 semanas falando sobre discipulado. Hoje é o 3º dia. E nós vamos acrescentar mais uma pedrinha nessa construção, amém? Nós vamos ver vários textos, irmãos. Então você fica esperto na Bíblia, né? Então diz assim, Mateus 16, versículo 24, fala assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora nós vamos para Lucas 14, 33. Diz assim, irmãos: Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Agora vamos para Lucas, você volta aí um pouquinho, Lucas 9, 23. Isso. Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Amém? E volta lá para Mateus 28. Esse texto é muito conhecido. Último capítulo de Mateus. Mateus 28, versículo 19. Isso. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Próximo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o último versículo, antes da gente começar, está lá em 1 Coríntios 11, 1. Que diz assim: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém, irmãos? Então, hoje nós temos 2 contextos, né, para falar sobre o discipulado, que é o discipulado de Cristo, né? Nós somos discípulos do nosso Senhor. E o discipulado corpo a corpo também. Amém? Porque Paulo diz: Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém, irmãos? E aí, nós podemos ver na história que Jesus sempre teve seguidores, né? Sempre houve 2 grupos de pessoas seguindo Jesus. Essa é a primeira coisa que eu quero falar hoje. Sempre houve 2 grupos de pessoas: a multidão e os discípulos, né? E dentre os discípulos, que não eram só 12, porque havia pessoas que seguiam Jesus de perto, mas dessas pessoas ele chamou 12. Alguns nem estavam seguindo a ele, mas ele quis chamar. E alguns foram chegando e se aproximando dele ao longo da caminhada dele, né? Mas sempre houve 2 grupos de pessoas que seguiram a Jesus, né? E qual a diferença dos 2 grupos? O que define um grupo e o que define o outro grupo? Quando a gente pode ver que os chamados são os discípulos. O chamado é para os discípulos. A multidão não é chamada, embora a multidão estivesse lá. E o que é a multidão? A multidão seguia Jesus por quê? Por causa de bênçãos, por causa de cura, por causa de expulsão de demônios, né? Por causa de multiplicação de pães, porque era um tempo difícil, irmãos. Era um tempo difícil, e aqueles pães alimentavam muitas pessoas. A multidão seguia Jesus por vários motivos. Era aquela palavra de vitória, né? É aquela vitória, irmão. A sua vitória vai chegando. Eu não quero aqui alfinetar ninguém, mas eu quero te mostrar uma característica, que a multidão sempre vai para receber. Todos nós precisamos receber, amém? Os discípulos também precisavam, mas o que motivava a multidão era receber. Entendeu?
Esse era o pêndulo. Tanto que quando a mensagem de Jesus se tornou uma mensagem mais difícil, a multidão sumiu. Porque a multidão não estava sendo alimentada, recebida, né? Ou melhor, eu não usei a expressão certa. A multidão não estava recebendo aquilo que ela queria. Um pastor, um ministro, um líder de grupo familiar, um líder como vocês que estão aqui, tem que alimentar as pessoas com a verdade. Se você alimentar as pessoas com algo diferente da verdade, no dia que você não der o que elas querem, elas vão sumir, elas vão sair. Mas alimente-as com a verdade. E se elas ficarem com a verdade, elas serão transformadas, renovadas e sempre estarão ali seguindo o Senhor. Entende? Mas a multidão é essa, ela vai com a listinha ali, ó, todo dia, a vida inteira. Irmãos, e não tem problema em querer bênçãos. Nós queremos, amém? Mas eu vou dizer para você, nem todo mundo que viu os milagres vai entrar no céu, hein? Nem todos que comeram aquele pão feito por Jesus, será que estava gostoso? Será que era de uma farinha boa? Será que o fermento era bom? Pão multiplicado pelo próprio Deus, será que era bom, irmãos? Mas teve gente que viu aquilo e não vai entrar no céu. Você entendeu? Né? Então, irmãos, o que nos garante o céu não é as bênçãos, os milagres, não é o que a multidão vê. Né? Ser multidão não nos garante o céu. Houve episódios na palavra de Deus em que o Senhor, ele deixava claro que o objetivo dele era dar salvação, não curar. A maior bênção do Evangelho é a salvação. Então, o que determina a multidão é o foco que ela tem na terra. Está envolvida com as coisas de Deus, está no meio do povo de Deus, está perto de Jesus, mas o foco dela está na terra. Ela não ama o Senhor, ela não ama o céu. Não, o céu agora não, eu tenho tanta coisa para fazer na minha vida, né? Tem que melhorar tantos projetos, agora não. O céu não, viver é bom. A multidão está preocupada em viver, mas os discípulos é diferente. Para os discípulos a palavra foi outra. Foi assim: larga tudo e segue-me. É diferente. O pêndulo é diferente. Vocês acham que os discípulos não precisavam de bênção? Precisavam. Aqueles pescadores lá não tinham pescado nada durante a noite. Eles precisavam de uma bênção financeira, uma prosperidade, de um coaching para levantar a alma deles. Mas eles encontraram muito mais do que um olhar na terra. Eles encontraram as palavras de vida eterna. E o chamado do discípulo é: larga tudo e segue-me. Esse é o nosso chamado. Essa é a principal diferença entre ser multidão e ser discípulo. Ah, pastor, você está falando então que eu vou ter que largar o meu trabalho, que agora eu vou ter que virar pastor, eu vou vir para a igreja, eu vou ficar só na flauta. Bom, você que pensa que posso ficar só na flauta, eu trabalho muito. Eu costumo dizer aqui que eu tenho terceiro turno, sim ou não? Porque não tem um dia da semana que eu chego em casa antes das 10 da noite. Brincadeira, e tem uns que trabalham mais aí que eu ainda. Aqui a gente trabalha muito. E tem horário para pegar serviço. Mas eu não estou falando que largar tudo e segue-me. Não é largar o seu trabalho. Mas é largar os seus desejos, seus projetos, o seu olhar. Sabe? O pêndulo da sua vida não pode ser o que ela é. O pêndulo da sua vida tem que ser o Senhor. Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Entende? Todos nós temos projetos, vidas e sonhos, mas tudo isso tem que estar submetido à vontade de Deus. E é a vontade dEle que tem que prevalecer sobre a nossa vontade. Eu vou dizer para você,
todas as vezes na nossa vida que nós falhamos, ou algo que falhou na nossa vida, foi porque nós não vivemos o temor de Deus naquele momento. Eu tenho certeza, porque a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio de toda sabedoria. E se lá, naquele momento, você tivesse vivido o temor de Deus como tem que ser, você teria sido vitorioso. Levanta só o dedo mindinho do pé direito aí, se isso fala para alguém. Entende? Irmãos, a vontade do Senhor é perfeita para nós. O Senhor nos fala, larga tudo e segue-me. Esse é o chamado do discípulo. Então, irmão, sendo bem direto, franco, verdadeiro com você. Se você meio que vem na igreja hoje, vem quando quer, você não tem muito compromisso, se você é multidão, eu quero falar para você, cuidado, você não é discípulo. Não ache que você é discípulo porque você vem na igreja quando você quer, cara. Entendeu? Entendeu? Ser discípulo é abrir mão de desejos, de projetos, de sonhos, abrir mão de pecados escravizadores, abrir mão de orgulho, de aparência, para o quê? Senhor, eu quero a sua vida. Eu sou seu discípulo, eu quero o seu coração. Eu sou seu discípulo, eu quero o que o Senhor tem para mim. Os meus olhos estão firmados no Senhor. Eu quero o céu. A terra, para nós, irmãos, para nós a terra é um plus. Ah, venha para a igreja, seus problemas acabaram. Irmãos, não é, nós sabemos que isso não é assim. O nosso Deus, irmãos, Ele não nos tira do dilúvio, Ele nos dá uma arca. Crente tem filho, o filho não vem com manual, crente tem que trabalhar, crente paga conta, crente tem chefe chato, sim ou não, irmãos? Crente tem problema, irmãos, mas o que nos mantém de pé é a nossa fé nele, nossa esperança nele, o quanto nós temos dele, o quanto nós somos discípulos dele. Irmãos, eu venho aqui essa noite com o objetivo de lhe dizer a verdade, não de lhe pregar uma mensagem para emocionar a sua alma, até porque são semanas de ensino, então vim aqui dar um ensino para você, mas é um ensino da verdade. O Evangelho, irmãos, se resume em nós entendermos que somos pecadores, que temos uma natureza caída, e que através do temor de Deus, do arrependimento de pecados, e através, sabe, irmãos, da humildade, nós reconhecemos que Ele é nosso Salvador, e que nós abrimos mão da nossa vida para vivermos a vida dEle. E aí as coisas começam a fluir, porque você começa a alinhar o seu projeto de vida com o projeto dele. O que acontece na multidão é que a multidão, Deus, vem cá, eu tenho esse projeto aqui, em nome de Jesus, bate um carimbo assim, em nome de Jesus, pá, está carimbada a oração com o nome de Jesus, vai acontecer, e Deus tem que se virar para fazer. Não, irmãos, quando nós alinhamos a nossa vida com o projeto dele, é que a coisa flui, nós saímos desse lugar, e esse é um desafio para todos nós, para quem está na igreja há 50 anos, para quem chegou hoje na igreja. Por quê? Porque nós somos desafiados todos os dias a viver o Evangelho. Viver o Evangelho é uma escolha. É uma escolha que a gente faz todos os dias. Entende? Então, primeiro ponto, a pergunta que eu faço, primeiro para mim. Segundo, depois para minha casa, que é responsabilidade minha, como marido, como sacerdote. E terceiro, o que eu faço para os irmãos, nós somos multidão ou somos discípulos? O que me faz discípulo do Senhor? Né? Ok? Vamos seguindo aqui, irmãos. Amém? Irmãos, seguir Jesus é um ato de fé.
ato de abrir mãos da nossa vontade, é mudar o pêndulo da nossa vida, porque, irmãos, nós assentamos um trono, aonde nós governamos, e nós decidimos o que é o melhor, e nós achamos, não é bem o que a Bíblia diz, é o que eu acho, não, porque eu acho, não é o que eu acho, irmão, é o que a Bíblia diz. Sempre que eu vou aconselhar uma pessoa que vem com eu acho, tem uma saída matadora, vai para a Bíblia com a pessoa, você vai ver que não tem achismo que vence a palavra de Deus, entendeu? E olha só, irmãos, ser discípulo, essa palavra discípulo, quando eu estava preparando essa mensagem, eu fui desafiado a falar sobre esse assunto hoje, e aí eu fui estudar o assunto, e eu vi uma pessoa falando o seguinte, que esta palavra, discípulo, o original no texto é talmide. Talmide, qual que é a tradução de talmide que o português traduziu como discípulo? É aquele que fica empoeirado com a poeira que sai do pé do mestre. Rapaz, que lindo! Não é bonito? Não é bonito? O português traduziu para discípulo. Mas é lindo, irmãos. Aquele que fica empoeirado, que está tão no vácuo, está tão na cola, que ele fica empoeirado com a poeira dos pés do mestre. Ele está ali focado. Ah, mas eu tenho problemas na área, porque não, Deus em mim. Não, irmão, foca no que é principal. Foca no que é principal. Faça da coisa principal a coisa principal. Né? E ele está ali. O discípulo, irmãos, ele tem a capacidade de obedecer. E como nós lemos em vários versículos, o Senhor quer que nós sejamos o quê? Discípulos dele. Ide por todo o mundo e fazei discípulos. Qual que é o nosso chamado? Qual que é o meu desafio? Qual que é o seu desafio como igreja? Qual que é o nosso? Primeiro, ser. Segundo, fazer. Porque ninguém dá o que não tem, né, irmãos? Nós somos e nós fazemos. Os nossos filhos vão ser, viu? Quando nós formos. Se nós não formos, eles não serão. Esse papo de não vir, mas mandar os filhos para a escola bíblica, para a igreja, para o culto, para a EBD, para o que for, não funciona. Porque quando eles crescerem, pegarem uma idade maior, eles vão querer o mesmo que você. Amém? Isso é bíblico, né? Mas, querido, o nosso desafio é primeiro ser e depois fazer discípulos de todas as nações. Então, querido, o discípulo ele tem que ter uma capacidade de obedecer. Ser discípulo é reconhecer que você está aprendendo com alguém. Ser discípulo do Senhor é reconhecer que Ele está sobre nós. Sabe por que muitas vezes nós não oramos para tudo que nós precisamos orar? Porque nosso orgulho muitas vezes nos impede de reconhecer a necessidade que nós temos de orar e clamar. Entendeu? E aí a gente tenta, sim ou não? E busca e procura. Mas às vezes, irmãos, a gente ora também, ora muito. Amém? E nós oramos muito e o Senhor olha para nós. A oração, irmãos, é um lugar de alinhamento da nossa alma com a alma do Senhor. Amém? Querido, Jesus nos dá o exemplo, né? Jesus, ele falou o seguinte: não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém? Esse é o exemplo do discípulo. Nós não somos cristãos para fazermos a nossa vontade. Nós somos cristãos para fazermos a vontade daquele que nos tirou do império das trevas e nos salvou. E nos deu a maior bênção que existe. A salvação eterna. É para isso que nós somos chamados. É para fazer a vontade de Deus na nossa vida. E essa vontade de Deus, ela se manifesta todos os dias, o tempo todo. Ela se manifesta dentro do relacionamento doméstico, no lar. Se manifesta numa fila de banco.
se manifesta no trabalho, no ambiente como você tiver, se manifesta nos seus relacionamentos, ela se manifesta de você consigo mesmo, com o seu relacionamento com as suas bregunças, vamos falar assim, entendeu? Você, em todo instante, você é confrontado a manifestar a vontade de Deus. São oportunidades que você tem de manifestar o senhorio de Deus, o seu discipulador sobre a sua vida. A palavra de Deus fala assim: abatidos, mas não desanimados. Amém? Em todas as coisas, nós somos desafiados a manifestar a vontade de Deus para nós e não a nós. O nosso nível de resposta diz, e aonde está o nosso foco diz, se nós somos multidão ou se nós somos discípulos. E para onde nós estamos indo. O guia da nossa vida é o nosso supremo pastor, é o nosso discipulador. Quero falar uma coisa para você: uma vez que você entregou sua vida para Jesus, não assente mais no trono, deixe que Ele se assente. Sua vida não é sua. Se você tentar guiar com seu achismo e com os valores que você tem recebido em todo lugar, e não com os valores da palavra, não vai dar certo, porque a sua vida não pertence mais a você. Uma vez que isso aconteceu, o Senhor vai permitir que as situações aconteçam para que você possa dar a resposta a fim de alcançar a salvação. Aquele que não entregou a vida para Jesus, irmãos, o que vai acontecer? O que acontece se ele morrer? Toda a glória que pode receber na terra ele tem, mas nós não, nós temos um céu, uma porta estreita para passar. Entende por que o Senhor, Ele faz com que todas as situações na vida do cristão sejam oportunidades para que nós manifestemos quem é o nosso Senhor, qual é a nossa bandeira, a quem nós servimos, o que sai da nossa boca, o que nós profetizamos, qual resposta nós damos. É um desafio, irmãos. Essa palavra que eu prego também me prega. É um desafio para todos nós. Qual de nós já é perfeito? Já está atravessando parede aí? Já pode ser arrebatado? É um desafio para todos nós. Mas nós exortamos em amor, para que nós, como corpo de Cristo, nos alinhemos cada vez mais. Entende? É uma palavra com amor. Então, irmãos, olha só. E aqui diz o seguinte, ó. Outra coisa. Ficar empoeirado com a poeira que sai do pé do mestre é ser imitador de Cristo. Então, ser imitador dele, ser um discípulo de Jesus, é buscar ter o caráter de Cristo. Nós não podemos, irmãos, ser discípulos de Cristo com a vida toda bagunçada. Na multidão isso acontece, mas nos discípulos não. A vida tem que estar alinhada. Amém, irmãos? E olha só, e o Senhor diz o quê? Que nós temos que nascer da água e do Espírito. É de dentro para fora. Nós temos que nascer de novo, irmãos. Amém? Seguindo para frente. Vou pegar aqui, peraí. Irmãos, o discípulo, o Senhor diz lá em Marcos 10, 45, não precisa abrir, eu vou ler, fala assim, olha, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ser discípulo do Senhor é ser como Ele é. O nome cristão quer dizer pequeno Cristo. Não é grife, gospel. Gospel é uma marca registrada, não sei se você sabe. Evangélico, isso não é grife. Ser cristão é uma identidade, de ser um pequeno Cristo. E a palavra de Deus diz o seguinte, que Ele não veio para ser servido, mas para servir. Esse é o nosso chamado como igreja.
Então, os discípulos, eles não estão só no me dá, mas eles entendem. O discípulo entende que assim como o mestre veio para servir, o discípulo também veio para servir. Quero dizer, igreja, você é chamada para servir. O seu chamado é para se doar, é para se dar, é para multiplicar aquilo que você tem. Entendeu? Então você tem que olhar para o autor e consumador da sua fé. E ele vai aumentar a sua sementeira, vai aumentar o que você tem, quando você olha nele e alinha seu propósito com a vida dele. Querido, às vezes nós na igreja vemos situações assim, eu trabalho muito, sou muito ocupado, né? Ou as pessoas gastam muito tempo com mídias sociais, com celular, né? Eu quero falar para você, aquilo que você ama, é o que você gasta mais tempo, entende? Aquilo que você gasta mais tempo, que você gosta mais, é onde está o seu coração. Nós temos que abrir os olhos para isso, amém? Orar 3 horas na igreja pode parecer muito, pode parecer religião. Então, faça uma prospecção na vida. Veja quanto tempo você gasta com outras coisas. Amém? Querido, é proteção para nós. É proteção para nós orarmos 3 horas na igreja. Nós temos práticas espirituais de oração, de leitura da palavra, de edificação no Senhor. Amém? Outro ponto, 4º ponto. O discípulo recebe o coração do discipulador. Querido, o discipulado não é uma relação de amizade, embora a amizade aconteça no discipulado. Discipulado é uma relação de transferência de coração. E quando a gente fala coração, fala de alma, de entendimento, de razão, de vontade, de ótica, de vida. Isso é discipulado. Um discípulo tem que ter intimidade com o discipulador e vice-versa. Mas há casos em que há mais intimidade do que amizade. Há casos, irmãos, em que um discípulo, ele é discípulo de tal pessoa por aquilo que aquela pessoa carrega. Eles nem são tão amigos assim, mas aquela pessoa carrega algo tão profundo em Deus que você quer para você. Paulo, irmãos, Paulo era discípulo de Cristo. Paulo viu Jesus? Nem nós. Mas nós cremos que o Filho de Deus carrega muitas coisas para nós. Entende? Então, às vezes, você é discípulo de uma pessoa que não gosta de futebol como você, ou não toca o seu instrumento, né? Enfim, e daí? O que importa é o que ela carrega para acrescentar na sua vida. O que importa é o que ela manifesta. Nós não estamos aqui para copiar o jeito de pregar, o estilo, a maneira, e agora falando um pouco sobre a manifestação prática e eficaz do discipulado, porque nós somos discípulos de Cristo, como a palavra diz, e largamos tudo para seguir o Senhor. É o desafio de nós sermos igreja, de não conformarmos com este mundo, mas transformarmos pela renovação do nosso entendimento e sermos igreja focada no céu. Esse é o nosso desafio. Mas de forma prática, como que isso vai acontecer na nossa vida? Todos nós precisamos de um discipulador prático, eficaz e real. Paulo fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E isso tem 2 lados. Um lado é o lado que nós precisamos ter um exemplo de vida que nos permita falar para as pessoas: sede meu imitador. Ora como eu oro, leia como eu leio, busque como eu busco, fala a verdade como eu falo, trate a esposa como eu trato, dizime como eu dizimo. Sim ou não, irmãos? Nós temos que ser para dar, ninguém dá o que não tem. E o segundo lado é que nós precisamos de ter um discipulador. Você precisa frequentar um GF.
E você precisa de ter um discipulador eficaz. Há pessoas, irmãos, que meio que saem fora disso, de duas formas. Uma, procuram amigos, não discipuladores. Qual a diferença? É que um amigo não te confronta. Um amigo te ouve e te aceita. Amigo é de boa. Às vezes ele tem o mesmo problema que você. Então, ele vai entender e vai orar com você, vai te amar. E aí, quem sabe um dia você resolve aquela situação que era para ter sido exposta agora. Essa é uma forma de tentar sair fora do discípulo. Isso não funciona, não faça. Tem amigos, mas discipulador é diferente. O discipulador tem que confrontar você. Nós precisamos de confronto, irmãos. Existem pessoas melancólicas, que são analistas, pessoas comunicadores, que são sanguíneos, pessoas fleumáticas, calmas, que são os planejadores, e as pessoas executoras, que são os coléricos, que chegam e fazem. Não importa se você é calmo, se você é daquele que realiza, você precisa de uma pessoa de Deus sobre a sua vida. A menos que você seja perfeito. Mas se você não for perfeito, você precisa. E para sair de multidão, você precisa de ter um discipulador que te diga verdades. E a segunda forma que as pessoas usam para sair fora disso, tem que olhar as horas. Ixi, já estou falando demais, hein? Misericórdia. Tem que terminar, irmão. Já vou terminar então. É que tem gente que você vai discipular, a pessoa abre, relaciona com você. O relacionamento discipulado, ele é íntimo. Porque se a pessoa não tiver liberdade, se você não confiar, nunca vai acontecer. Mas tem gente que você vai discipular, e aí, tudo bem? Tudo bem. Acabou aí, né? Acabou aí, tudo bem. Não abre. É seu discípulo, mas é liso, igual a casca de melancia. Você não acha uma pega. Irmãos, a menos que a pessoa esteja atravessando parede, e esteja sendo arrebatado, andando sobre as águas, pode pôr a mão sobre a minha cabeça, então sem problema, vem me discipular, porque eu sou pecador, entendeu? Irmãos, nós temos que ser verdadeiro. Você quer o céu? Você quer o céu ou você quer só a terra? Decida, e tenha um discipulador, abra o seu coração. 2, seu discipulador tem que ser homens e mulheres de Deus. Eu não discipulo mulher, e minha esposa não discipula homem. Nós nem aconselhamos, só se tiver uma terceira pessoa. Isso é bíblico? Não. Mas tem N textos da Bíblia que nos levam a ser dessa maneira. Um deles fala assim, fugir da aparência do mal, ponto, acabou. Eu sou pastor, num dia de sol quente, num final de semana, num domingo à tarde, todo mundo na esquina, lá tomando uma cervejinha no boteco, eu vou lá pedir um guaraná e ficar junto com eles? Não vou, irmãos, fugir da aparência do mal. Tem coisas que não convém, sim ou não? Você tem que ser o quê? Sábio, você tem que ser sábio. Então, tem coisas que nós não fazemos, mas sabe, você precisa de uma pessoa de Deus, uma pessoa madura para confrontar você nos seus pecados. Os seus iguais não são suficientes para direcionar você. Amém? E terminando, irmãos, eu tinha muita coisa para falar, mas pastor fala demais, né? E aí fica sendo prolixo, entendeu? Mas terminando, irmãos, eu quero falar para você. O discipulado, irmãos, ele tem um preço a ser pago. O discipulado tem um preço. O discipulado, irmãos, ele não é controle. Infelizmente, quando fala em discipulado, as pessoas às vezes arrepiam, porque na igreja de Jesus muita coisa errada já foi feita. Entendeu? O discipulado não é controle, controlar a vida das pessoas. A Bíblia diz o quê? Cada um vai dar conta de si
a Deus. O discipulado, irmãos, da maneira que nós entendemos, é um aconselhamento, uma sugestão, uma direção, para você não cair no buraco, para você vencer. O discipulado é um lugar de segurança para a sua vida, de proteção. Não é só para te falar palavras de amor, não, é para falar para você do seu caráter bom e mal, mas é para mostrar para você chegar lá, naquele lugar que você fica a vida inteira sonhando, na esperança de que uma coisa boa vai acontecer. Não, para você viver isso em Deus. O discipulado vai te ajudar a isso, a romper na sua vida, no seu ministério, nos relacionamentos e principalmente no seu caminho para a salvação. Porque o nosso foco não é a terra. Nosso foco, irmãos, é o céu. É o céu. Fuja de onde fala sobre terra. Se falar de bênçãos, corre. Você sabe por quê? Porque o nosso exemplo, aquele que nós temos que seguir, teve como troféu uma cruz. Esse foi o troféu dele. Então, o discipulado, irmãos, para terminar, quem quiser vir após mim, segue-me. Primeira coisa, você tem que decidir seguir. Decida não ser multidão. Decida seguir. Segue-me. Primeiro ponto, segue-me. Né? Segundo ponto, negue-se a si mesmo. E aí, isso aí já é um processo de negar a si mesmo, porque nós somos uma soma de coisas que foram construídas na nossa vida, desde quando a gente nasceu como uma folha em branco que foi sendo escrita, até o dia de hoje. E todas as ações e reações que nós temos, são consequências da nossa história ao longo da vida. E aí nós temos que de repente falar assim, agora eu tenho Jesus, eu vou negar a si mesmo. A gente aceita Jesus, é um processo que a gente começa a negar a si mesmo. Quer uma dica? A primeira dica é, começa a negar a si mesmo, começa a ler a Bíblia todo dia. Começa no Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento tem revelado aquilo que no Velho está oculto. Negue-se a si mesmo, leia a Bíblia todo dia. Negue-se a si mesmo, ore todo dia. Negue-se a si mesmo, conte até 10 quando a sua alma quiser. Conte até, se 10 não der, conte mais. Entendeu? Negue-se a si mesmo. Busque os frutos do Espírito. É questão de escolha. Não se dê por cansado. Busque incansavelmente a sabedoria. Ate-a na tábua dos seus dedos. Está lá em Provérbios. Busque clame pelas ruas, pela sabedoria. Você vai encontrar. Entende? Isso faz a diferença. E divide, como diz aí fora, os homens dos meninos, né? Isso divide a multidão dos discípulos. Aí você vai ver as pessoas falar com você, poxa, rapaz, você é uma árvore frondosa mesmo, que as folhas vêm e que todo mundo quer ficar debaixo das suas sombras, hein? Entendeu? Porque uma coisa é consequência da outra. Entende, irmãos? O Senhor tem bênçãos para nós, mas as bênçãos do Evangelho estão em decidir, né? Em seguir, abrir mão de si mesmo e carregar a cruz. Então, terminando, quer dizer para você, tem uma cruz para carregar, irmãos. Como diz um CD da Lagoinha, que o título eu amei, diz assim, ainda existe uma cruz. Não pensa que é só graça, que é só vitória, que é só bênção. Ainda existe uma cruz no Evangelho para carregar. Existe uma cruz para nós. E essa cruz é carregada todos os dias. E pasme, não é com o nível de revelação que eu tenho de pastor que eu não vou carregar minha cruz, não. A cruz é para todos. Todos nós. Até o último dia. Até o último dia, levarei a minha cruz para trocar por uma coroa de vida eterna. Irmão, decida. Eu quero falar a verdade para você. Decida ser um crente no Senhor Jesus. Se você não precisa ser um religioso, irmãos.
Você até nem precisa estar aqui todo culto, não é disso que eu estou falando, de evangeliquez, de falar as palavras que a gente fala, de cantar as músicas. Eu estou falando daquilo que é de dentro para fora. Mas eu vou falar, quando acontece uma revolução, uma revolução lá dentro, manifesta lá de fora, né? Sim ou não? Não é verdade? Então decida. E por último, não é sentimento. Não é sentimento, não é emoção. Pode ser gostoso ouvir o pastor aqui dando uma palavra assim, que te dá uma chacoalhada e tal, e você volta lá para a sua vidinha, e aqui você meio que sentiu, assim, no domingo à noite, uma emoção. Não é romântico. Não romantize. O que vai te levar para o céu não é as coisas românticas. É as coisas de você com você mesmo, quando você está sozinho. As coisas de você com você mesmo, quando você vive todos os dias nas suas escolhas. Isso vai te levar para o céu, isso vai te fazer discípulo. Não seja romântico. Não é romântico. Entendeu? Amém? Irmãos, eu quis nessa noite, assim, clarear um pouco a sua vida, né? E mostrar para vocês que o caminho do discípulo é esse. Eu vi uma pessoa falando, isso não é meu, eu vi uma pessoa falando que se daqui a 10 anos todo mundo estiver aqui, nós erramos. E eu acho que tem tudo a ver com o que o pastor nosso prega. Porque o nosso discipulador, o nosso mestre, seguir os passos dele, é viver para Deus e para o próximo. Se daqui a 10 anos você ainda estiver fazendo a mesma coisa de 10 anos atrás, e olhando para você mesmo, então nós erramos. Mas você deve deixar o evangelho fluir na sua vida de maneira em que você vai ser referência para outras pessoas, seja lá onde você estiver. Entendeu? Sendo um Cristo, um pequeno Cristo, sendo um Jesus, vivendo o seu chamado. Seu chamado, irmãos, pode ser em Trindade, não importa, aonde for. Mas é vivendo o que Deus tem para você nele. Ou pode ser nas nações, por que não? Né? Glória a Deus, né? Então, fala em nações, tem uns aí que o coração até quase pula fora, né? Então, irmãos, é isso, tem uma cruz para chegar lá, e a cruz, e viver o evangelho como Cristo. Eu quis assim, abrir para você, o evangelho não é para nós, é porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, nós somos feituras dele, para ele, nós entregamos a vida dele. Então, irmão, larga a mão, seja discípulo, viva o discipulado, caminhe em obediência, se humilhe, entregue, abra-se, sabe, como deixa fazer aquela bagunça aí dentro, né, o pastor Renato, que ele prega umas palavras bem assim, né, é desse jeito, é o estilo dele, deixa essa bagunça, Deus bagunçar tudo, né? Não é isso, pastor? Deixa Deus bagunçar tudo, meu irmão, você tentando organizar tudo, o negócio, eu acho que agora vai aqui e tal. Não, irmão. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Para de esconder. Traz para a luz, traz sua vida para a luz. Vem aqui se humilhar, chorar direto, todo dia. Vem orar 3 horas por dia. Vem clamar, vem, sabe? Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus tem o melhor para você. Você entendeu? Prometo terminar. Judas teve o melhor discipulador, ouviu a melhor palavra, viu os maiores milagres, participou da ceia mais abençoada que teve, e o que ele fez? Então, meu irmão, seja sábio.